Olá, amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Eu sou o Juan e eu tô aqui para finalizar essa saga de 3 vídeos analisando o meu filme favorito, que é 2001, Uma Odisseia no Espaço. E eu sei que para vocês isso não vai fazer muito sentido, porque eu dei uma segurada na postagem dos vídeos, então parece que não houve intervalo nenhum, mas tanto a primeira quanto a segunda parte eu gravei lá em dezembro de 2024, enquanto eu tava de férias e pensei que teria um tempinho mais ali para poder trabalhar nesses vídeos da maneira que eu gostaria. Só que se você assistiu os vídeos, você deve ter notado que são vídeos bem longos e com uma edição bem complexa, o que estava me fazendo ficar editando das 8 da manhã até as 8 da noite e eu mal estava aproveitando as férias. Então eu resolvi dar uma pausa, guardei o primeiro e o segundo vídeo e não tive mais tempo para gravar a terceira parte. Então só agora, em junho de 2025, praticamente meio ano depois, que eu consegui retomar essa terceira parte e agora, enfim, posso concluir essa saga aqui no canal, Decifrando 2001. E até por conta desse intervalo, eu acabei tendo novas ideias, então se na primeira e na segunda parte eu ia descrevendo as cenas ao mesmo tempo que já incluía um pouco da minha interpretação, nessa terceira parte eu vou descrever a narrativa do filme de forma corrida, e no fim eu dou a minha interpretação detalhando um pouco mais e juntando as 3 partes de qual é a minha interpretação de 2001, Uma Odisseia no Espaço, e por que esse é o meu filme favorito de todos os tempos. E agora que eu já falei bastante, sem mais enrolas, vamos decifrar a terceira parte de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Então, para começar essa terceira parte de análise de 2001, vamos relembrar o que aconteceu no finalzinho do segundo capítulo com o Dave. Ele teve que desligar o HAL, que começou a apresentar os defeitos, como a gente analisou, e aí ele recebe a mensagem de que aquele monolito que foi encontrado lá na Lua mandou um sinal de rádio direto para Júpiter, e assim inicia o capítulo Júpiter e Além do Infinito, que é essa terceira parte que a gente vai analisar agora. E assim como nas 2 primeiras aparições do monolito, essa parte já começa com aquela música misteriosa e sinistra, ao mesmo tempo que a gente vai vendo vários planos muito bonitos da vastidão do espaço enquanto passa pela tela um monolito gigantesco. Enquanto esses planos vão se passando e a gente tem dimensão do tamanho do espaço e do gigantismo do planeta de Júpiter e suas luas ali ao redor, o Kubrick mantém aquela estratégia de mostrar o quanto a gente é pequeno dentro desse universo, filmando a nave de muito longe, enquanto Júpiter ocupa praticamente a tela toda e a nave fica ali pequenininha. E enquanto o monolito vai vagando pelo espaço, a gente vê que o Dave finalmente sai da nave no seu pod, indo atrás daquele monolito gigante que se alinha com Júpiter e suas luas, abrindo um buraco de minhoca no qual Dave entra dentro, e assim se dá início a uma das sequências mais vislumbrantes e visualmente impactantes de 2001, Uma Odisseia no Espaço, e ao mesmo tempo uma das cenas mais experimentais, que é a sequência das luzes brilhantes e coloridas. E aí entra a montagem do Kubrick que vai oscilando essas luzes e cores brilhando, o olhar perdido do Dave, e ele faz questão de focar nos olhos perdidos e o olhar alucinado dele sem compreender aquilo que está acontecendo, e até por isso eu interpreto que essa é uma viagem num buraco de minhoca, o qual o cérebro humano obviamente não está preparado para compreender, afinal é uma coisa que teoricamente nós jamais faríamos, Então essa sequência é completamente experimental e maluca, justamente por ser algo completamente incompreensível para nossa espécie naquele momento, e é uma experiência que o próprio Dave não consegue compreender, e tá aí essa sequência de imagens muito doidas. E aí, inclusive, essa é uma das passagens mais sensorialmente interessantes do filme, Eu já tinha falado um pouco sobre esse teor sensorial na primeira parte, sobre o porquê das cenas serem lentas, da gente ouvir só a respiração do capacete do Dave, pra gente se sentir lá naquele momento. E essa cena confusa e malucona, das luzes brilhando e passando pela tela, representam muito bem aquilo que o Dave está passando naquele momento, fora os sons e as músicas confusas, estridentes, explosões de som que acontecem nesse momento, que deve ter sido uma experiência fenomenal de ter tido no cinema lá nos anos 60. E no final dessa viagem sensorial e abstrata que a gente acabou de passar junto com o Dave, o Kubrick vai transitar de uma forma sensacional para um outro tipo de cena. Então se a gente estava acompanhando
toda a perspectiva do Dave sem compreender essa nova experiência que ele está passando de atravessar um buraco de minhoca, a gente vai lentamente acompanhando o seu olhar, se readaptando ao que ele está passando, até que as coisas e as cores começam a voltar ao normal, né? E a gente acompanha isso literalmente dentro do olhar do Dave, né? Um plano detalhe muito focado no olho dele, enquanto ele vai dando umas piscadas para se readaptar e tentar se recompor, até a gente ouvir novamente a respiração do Dave e ter um vislumbre da sua visão, né? O Kubrick nos coloca novamente no lugar do Dave, fazendo esse plano da perspectiva dele, olhando por dentro do pod para fora. E quando a câmera finalmente sai da visão do Dave, a gente se depara com um ambiente no qual a direção de arte mistura o passado e o futuro da humanidade, um chão moderno de LED, ao mesmo tempo que toda a decoração e as pinturas do lugar lembram muito uma sala barroca, um estilo de arquitetura ali bem antigo, mas ao mesmo tempo com um visual moderno e futurista com aquele chão iluminado. E nessa combinação maluca de passado e futuro, o Dave continua olhando abismado, tentando se recompor pro lado de fora do pod, e de repente ele já aparece lá fora. E essa quebra de uma cena tão experimental e sensorial como tinha sido aquela viagem no buraco de minhoca, para um ambiente com uma arquitetura humana tão comum, é tão esquisita que o Kubrick ainda filma esse ambiente com uma lente bem grande angular que chega até a distorcer os cantos de tão aberta que ela é, o que reforça um pouco desse desconforto que o Dave está sentindo, dele ainda não tá compreendendo 100% do que tá acontecendo com ele, assim como nós. E voltando a ele completamente atormentado e perturbado por essa viagem, experiência que ele acabou de passar, e com a respiração muito ofegante, ele olha pra fora e ele começa a ver uma figura dele mesmo. Só que quando a gente se aproxima dessa figura do Dave, ele já tá extremamente envelhecido. Um trabalho de maquiagem muito bom, diga-se de passagem. Só que aí esse Dave mais velho, ainda com sua roupa de astronauta, tenta encarar de volta o pod que o levou até ali, e o pod já não tá mais lá. E aí, completamente confuso, em busca de respostas de onde ele tá, o que tá acontecendo, o Dave tenta ir pro banheiro e aí ele se encara no espelho e vê que ele finalmente descobre que ele está extremamente velho. E daí ele começa a ouvir uns barulhos novamente, achando que tá sozinho, ele vai lentamente caminhando até a porta do banheiro e quando ele olha para aquela sala barroca novamente tem uma figura lá. Um senhor ainda mais velho jantando. E de repente, esse senhor ao perceber que está sendo observado, se afasta lentamente da cadeira, olha para trás e para nossa surpresa e para a surpresa do Dave, esse senhor é nada mais nada menos que ele, ainda mais velho. Só que quando esse Dave, ainda mais velho, tenta olhar para trás para o banheiro, o Dave, velho, mas menos velho que ele, também já não está mais lá. E com muita calma, como quem não quer nada, ele volta para terminar a sua janta. Então, o Dave ali, já bem envelhecido, limitado pela vida, com movimentos lentos e delicados, vai tentar pegar uma coisa, esbarra no copo, o seu copo cai no chão e quando ele vai pegar os cacos, ele ouve uma respiração ainda mais pesada que a sua própria. E quando ele levanta o olhar, ele se depara novamente com uma figura sua ainda mais envelhecida, já em estado de cama, provavelmente no seu leito de morte ali naquele momento, com muita dificuldade para respirar, quando de repente surge mais uma vez a figura do monolito. E num impulso exatamente igual que a gente viu no Primata logo no começo do filme, e assim como o astronauta fez lá na Lua, o primeiro impulso desse Dave, mesmo extremamente envelhecido, é estender a mão e tentar tocar o monolito pelo menos mais uma vez e entender o que aquilo significa. Mas antes que isso aconteça, a câmera corta e a gente vê um bebê brilhante em cima da cama, começa a subir a música lá do começo do filme, a câmera viaja para dentro do monolito, surge um bebê brilhoso gigante encarando a Terra e o filme acaba assim. Mas o filme não acaba assim, Júlio. O filme acaba assim. E eu sei que tudo isso parece loucura e deve ter sido muito confuso para você, assim como foi para mim na primeira vez que eu assisti 2001, Uma Odisseia no Espaço, mas é agora que eu finalmente vou dar a minha interpretação e as minhas respostas do que raios aconteceu nesse final de 2001 e como esse final se linka com as duas partes anteriores desse filme. Então, nessa altura, vocês já devem ter percebido que 2001 é um filme extremamente complexo e enigmático, que trata diversos temas, que joga mais perguntas do que respostas, e de fato esse é um filme muito mais sobre reflexões do que necessariamente é sobre encontrar uma resposta e ter uma conclusão pronta e óbvia. E é muito por conta disso que ele é meu filme favorito. Mas, dentre de todas as temáticas que ele tem, eu interpreto que ele tem um tema principal, que seria evolução. Como funciona essa evolução em 2001 a partir da minha perspectiva? Lá no começo do filme, a gente vê aqueles seres extremamente primitivos
que depois da interferência do monolito, começam a descobrir o osso ali como uma ferramenta, transformam isso numa arma e assim a gente evolui até chegar no espaço. Inclusive o filme começa com aquele paralelo muito bonito, né, do nascer do sol, sendo o nascer do homem, né, o despertar do homem, The Dawn of Man, o nascer do homem, o filme abre com o sol nascendo, tem aquele plano do monolito, né, revelando o sol ali aos pouquinhos, porque o monolito meio que interferiu na evolução daquele ser primata para o homem. Depois que a gente evolui, a gente chega até o espaço, encontra o monolito novamente, ele passa mais um teste pra gente que é chegar até Júpiter. E ao ir para Júpiter, o Dave vive uma experiência que nenhum outro ser humano já viveu, porque o nosso corpo e o nosso cérebro ainda não evoluiu ao ponto de compreender aquilo que está acontecendo. Então há uma viagem no buraco de minhoca, que é o que eu entendo que acontece naquele momento, né? Que aquele monolito gigante que se alinha com os planetas abre um buraco de minhoca para o Dave finalmente chegar no seu destino. Essa é uma experiência que o ser humano ainda não está preparado para viver. Daí vem aquelas sequências de luzes completamente abstrata e sensorial, com aqueles sons perturbadores, porque a nossa mente não está preparada para compreender o que está acontecendo. E a gente, como público, na perspectiva do Dave, né? Tanto que começa no olhar dele e depois no que ele tá vendo, pra gente entender que o que a gente tá vendo é o que o Dave tá vendo, não consegue compreender aquilo lá que tá acontecendo. Aquela viagem é demais pro ser humano. E o Kubrick conseguiu criar essa experiência de algo incompreensível de maneira sensorial, experimental, e eu acho isso fascinante. E no momento que isso quebra, ou seja, que o transporte pelo buraco de minhoca se encerra, a gente chega num ambiente que mistura essa questão de passado e futuro, como eu disse. Então a direção de arte daquele ambiente que ele chega remete ao passado, a coisas ali do desenvolvimento humano, mas ao mesmo tempo com um aspecto futurista, misturando, né, o começo lá do homem, aquele ser primitivo, com o homem já evoluído, tecnológico, que inventou inteligência artificial, computadores, luzes. E tudo isso é transmitido na direção de arte naquele espaço, que também vai brincar com um conceito físico. Porque lembra da segunda parte, o quanto o Kubrick, e até na terceira parte, reforça o quanto a gente é pequeno durante o universo, filmando a nave sempre muito distante, o espaço vazio do espaço sideral e a nave bem pequenininha? Se você já viu um pouquinho sobre teoria da relatividade, uma vez eu vi um físico, inclusive, falando sobre isso, apesar de eu mesmo não entender nada do assunto, o tempo como passado, presente e futuro, da maneira que a gente entende, é um conceito humano, porque pro espaço as coisas simplesmente meio que estão acontecendo ao mesmo tempo. No universo não existe passado, presente e futuro. Até um filme brinca muito com isso, que é o A Chegada, não sei se vocês já assistiram, que aqueles aliens, eles se comunicam através do tempo, então eles veem as coisas de uma forma cíclica, para eles não tem futuro ou passado, tudo é ao mesmo tempo. E a gente, o humano, é limitado a compreender as coisas dessa maneira, né? Entra novamente naquela questão abstrata. A gente, com o cérebro limitado e com tempo de vida curto, entende as coisas dessa maneira linear, né? Com 3 tempos. Só que nesse momento que o Dave passou por uma experiência que nenhum outro ser humano já passou, essa noção de tempo se perde. Então, naquela cena em que ele aterrissa naquele ambiente que mistura o passado e o futuro, ele está passando por uma dilatação temporal, onde ele não consegue mais distinguir o que é o passado do que é o futuro do que é o presente. Então, quando ele olha para frente, ele se vê no futuro envelhecido e o tempo que ele leva para entender aquilo que ele está vendo, ele já envelheceu de novo, ele já está num outro momento, ele perde totalmente essa percepção do tempo que está se passando. Que ele passou por uma experiência que o cérebro dele não conseguiu captar. Eu interpreto dessa maneira, então por isso que toda vez que ele se olha e se dá conta de si, o filme salta para um momento que ele tá mais velho, e ele, de certa forma, vê as duas coisas ao mesmo tempo, porque ele não tá conseguindo processar essa passagem de tempo. E um momento que eu acho muito simbólico é a última passagem, porque apesar de todo esse ciclo de evolução que a gente chegou, desde pegar um osso e usar como uma ferramenta para caça, até criar um robô que consegue calcular e pensar mais do que o próprio ser humano, a gente ainda é limitado. A gente ainda não conseguiu superar a barreira da morte. Então, aquele momento que ele tenta, já envelhecido, pegar uma coisa e esbarra num copinho, aquilo simboliza justamente a fragilidade da nossa vida. Que apesar de tudo que a gente conseguiu criar, inventar, a vida ainda é tão frágil quanto um copo de vidro. E o tempo é uma coisa que a gente jamais vai superar. Então, quando você chega no fim do tempo, você se quebra. E aí a gente vê o último Dave ali, e esse é um dos momentos que mais me deixa em conflito na minha interpretação do filme, porque no momento que o Dave, já completamente envelhecido na cama, prestes a morrer,
vê o monolito e tenta tocar novamente, né? Assim como o primata, assim como o astronauta na Lua, esse movimento dele tocar é muito semelhante àquela pintura do Michelangelo na Capela Sistina de A Criação de Adão, onde Adão e Deus vão se tocar, né? E muitas pessoas interpretam o monolito como uma representação de Deus, como o nosso Criador, porque se a gente volta para o começo do filme, o homem nasce a partir da interferência do monolito, quando ele chega da consciência pro, eu vou chamar de macaco, mas não é bem um macaco ali, que começa a mexer nas ferramentas e evoluir como ser. Isso vem através do monolito, né? O monolito, de certa forma, é o nosso criador. Então, no momento final da morte do Dave, ele tentar tocar e esse momento ser extremamente parecido com a pintura do Criação de Adão, eu duvido muito que seja coincidência. Então, essa pegada mais religiosa da coisa é uma interpretação possível. Mas eu acho que sai um pouco desse aspecto por conta do bebê. Porque nesse momento que o Dave morre na sua figura humana, depois de ter passado por uma experiência que nenhum ser humano jamais passou, ele renasce como um ser evoluído, um ser de luz, um bebê. Que também, se você for por aquela pegada mais religiosa, você pode interpretar que ele virou um anjo. Ali, como um bebê, aquela forma brilhosa, pode ser um anjo ou pode ser um outro ser evoluído. Lembra do primeiro vídeo que eu falei pra você gravar que no momento que o primata ali, ele bate o osso e descobre como ferramenta, toca essa música? Que pra mim é a música que marca o momento da evolução. E na cena final do filme, quando o Dave morre e renasce como essa figura do bebê brilhoso, essa música toca novamente. E pra mim, aí esse é o ponto que deixa claro que o filme é sobre evolução. Porque no primeiro ponto do grande salto de se tornar, daquele macaco se tornar um ser humano, a primeira grande transformação evolutiva, aquela música toca. E ela só volta a tocar nesse momento que o Dave, como ser humano, se transforma nesse bebê reluzente. Então, pra mim, essa é a temática de evolução do filme, ou na temática mais religiosa, que você pode interpretar como o monolito sendo uma representação abstrata de Deus, esse é o momento que o Dave, ao morrer, se torna um anjo. Mas sabe, na verdade, o que é mais legal sobre 2001, Uma Odisseia no Espaço? Que nada disso que eu acabei de falar pra vocês em todos esses 3 vídeos, nada disso é verdade. Porque essa é simplesmente a minha interpretação do filme. E como eu falei, esse é um filme extremamente enigmático, cheio de reflexões e temáticas, onde você também pode encontrar a sua. O filme não tem uma resposta pronta, então tudo isso que eu falei aqui pode não ter nada a ver com o que o Kubrick pensou na hora que ele fez o filme. Mas o filme é tão bom e tão repleto de simbolismos que a gente pode carregar todas essas histórias e formar a nossa própria história do filme. E é por isso que esse filme é tão especial pra mim, né? Cinema, imagem e som. E eu nunca consegui ver um filme no qual a imagem e o som consegue ser tão rica de significados ao ponto de você entender histórias completamente diferentes a partir da mesma coisa, só simplesmente através da linguagem de cinema, sem uma resposta específica, sem vir um diálogo expositivo que estraga tudo, sem ter um final explicado. É simplesmente uma sequência de imagens abstratas, sensoriais e lógicas que podem ou não fazer sentido para você. E para muitas das pessoas, a grande beleza de 2001 não tá nem em tentar encontrar esses significados igual eu fiz aqui. Esse foi um exercício meu, da maneira que eu vejo o filme, que eu sempre tento rever, então você acaba tendo ideias, né? Revendo o filme várias vezes, mas eu não acho que necessariamente você precisa buscar um significado do sol, das cores, o porquê que tá o cena usa amarelo, o porquê que tá o cena usa azul. Inclusive eu nem citei na cena final ali, ela é repleta de verde, né? Aquela salinha que representa pra mim o passado e o futuro, ela tem muitas imagens verdes, a cama ali é verde, e o verde geralmente simboliza a vida no cinema, né, natureza, e é um momento de renascimento e fim da vida, mas isso não necessariamente significa isso, é a maneira que eu vejo, e você não precisa buscar essas respostas. Tem gente que consegue aproveitar 2001 simplesmente por essa experiência sensorial que ele promove, desde você ir para o espaço, ouvir sua respiração, ver como o processo é lento, até daquelas imagens vislumbrantes do buraco de minhoca. A experiência sensorial e imersiva de 2001 já vale por si só. Você não precisa necessariamente ter uma interpretação lógica, entender o significado de cada uma das coisas que aparecem no filme para gostar dele. E é por essas e outras que esse é o meu filme favorito, e eu espero que vocês ao longo dessa jornada tenham gostado e aproveitado esse filme tanto quanto eu, seja mais por esse lado sensorial, de experimentar e vivenciar essa experiência maluca de viajar no espaço, entrar num buraco de minhoca, pirar a cabeça com o final, ou de tentar buscar um significado a partir dos símbolos e imagens que o filme vai desenvolvendo ao longo desses 3 atos que são tão diferentes entre si, mas tão ricos em sua forma de arte do cinema. Mas,
Se você, assim como eu, também gosta de procurar esses significados, deixa aí nos comentários a sua interpretação de 2001, como você vê o filme, se você gosta, ou se você não gosta também, se você acha o filme lento, porque eu reconheço que ele é lento em certas partes, principalmente pro público de hoje, que tá mais acostumado, né? TikTok, os filmes hoje têm um ritmo muito mais rápido. Então deixa aí nos comentários a sua interpretação de 2001. Vamos debater e enriquecer mais esse debate sobre o filme, que assim como eu falei, esses 3 vídeos são simplesmente a minha percepção do filme, isso não é uma resposta definitiva, porque não há uma resposta definitiva sobre esse filme, ele é uma grande reflexão, um debate com várias temáticas, então deixa aí qual a sua interpretação do filme, eu vou adorar ler. E basicamente é isso, pessoal. Então, até a próxima e vejam bons filmes!